Esquecida há mais de 2000 anos da solidão agreste das margens do maior rio da península, a arte rupestre do Tejo seria descoberta em 1971. Como por ironia, 3 anos mais tarde, desaparecia sob as águas da Albufeira de uma barragem. Pinturas e gravuras pré-históricas, realizadas nas grutas, nos abrigos ou sobre os afloramentos rochosos, são hoje conhecidas em todos os continentes. A Europa Ocidental possui importantes conjuntos de arte rupestre ao ar livre, na Escandinávia, no Arco Alpino, nas Ilhas Britânicas e na Península Ibérica. Sobre as rochas de xisto das margens do Tejo, no fundo do encaixado vale que o rio formou ao entrar em território português, milhares de gravuras, representando diversos motivos, constituem um novo centro de arte rupestre, testemunha da mentalidade das sucessivas culturas que, ao longo de cerca de 5000 anos, ocuparam estas regiões do centro-oeste da península. No curso internacional, onde o rio serve de fronteira aos 2 países peninsulares, encontra-se o primeiro núcleo de gravuras, que aproveitam como suporte os painéis naturais, formados pelas superfícies lisas, polidas pela erosão das águas. Acompanhando o rio durante 60 km, em ambas as margens, esta imensa documentação concentra-se em 12 grupos ou estações, situadas nos locais onde as plataformas rochosas são mais extensas e desenvolvidas. Prospecções realizadas vieram ainda revelar a existência de outras estações nos afluentes Ocreza e Pracana. A arte do Tejo conta assim hoje com um repertório de mais de 20 mil gravuras, executadas por picotagem durante os 6 principais períodos de um ciclo que se iniciou nos tempos pós-glaciares, vindo a terminar já dentro do primeiro milénio antes da nossa era. Durante 3 anos, uma equipa de arqueólogos entregou-se a uma dramática luta contra o tempo nas bancadas rochosas do fundo do Vale do Tejo. Houve que salvar documentalmente esta arte, antes que a albufeira de uma barragem, já em adiantado estado de construção, a ocultasse para sempre aos olhos do homem contemporâneo. Várias técnicas de levantamento, adaptadas às circunstâncias específicas em que o trabalho tinha que ser desenvolvido, foram empregadas, no objetivo de se recolherem elementos rigorosos e sistemáticos sobre os quais, mais tarde, no silêncio dos gabinetes, os especialistas pudessem decifrar os diversos problemas colocados por este ciclo artístico. A fotografia foi naturalmente uma das técnicas utilizadas. À luz do sol, centenas de rochas decoradas foram pacientemente registadas nas películas fotográficas. Também a noite foi rasgada pela luz artificial dos holofotes, que procuravam identificar as figuras pouco visíveis de dia ou escondidas sob os líquenes, de modo a que se pudessem fixar a totalidade dos conjuntos rupestres. As superfícies destas grandes rochas gravadas foram, depois de limpas, divididas segundo uma retícula de 1 metro de lado, que, fotografada e referenciada, era depois registada de maneira a identificar o setor a que correspondia e a permitir em gabinete, por colagem, a reprodução integral dos conjuntos gravados. Paralelamente aos trabalhos de fotografia e ao levantamento topográfico das estações e das suas rochas gravadas, outra técnica foi adaptada. Um método de moldagem baseado no emprego do látex, uma borracha líquida que solidifica sob o calor solar, foi utilizado para fornecer as necessárias cópias, bases das futuras análises quando os originais tiverem ficado ocultos debaixo das águas da Albufeira. A
Aplicado à trincha, o látex secava rapidamente, empregando-se em camadas sucessivas para robustecer o molde e assegurar uma melhor reprodução e leituras das figuras. Sobre uma última camada ainda líquida, é aplicado um tecido fibroso ou uma tarlatana, no objetivo de conferir consistência ao molde, impedindo que a borracha se transformasse, uma vez este retirado da rocha. Depois de completamente seco, o molde é orientado e catalogado, marcando-se no seu dorso as respectivas referências codificadas, de modo a permitir que o documento seja situado nas plantas topográficas. Ao cabo de 2 anos de trabalho, perto de 2.000 moldes foram realizados, reproduzindo fielmente todas as fraturas e outros acidentes naturais das superfícies rochosas, bem como todo o pormenor das figuras gravadas. São estes moldes, associados às fotografias, às plantas topográficas e a outros elementos, constituindo uma imensa massa documental, que preservam para a ciência os diferentes atributos da arte do Tejo, hoje desaparecida sob a albufeira da barragem do Fratel. Perdida na memória coletiva dos povos, a arte do Tejo era ignorada das gentes da região, envolvidas em novos ritmos de vida que passam ao lado e ao largo das gravuras pré-históricas. No primeiro período, o arcaico, grandes animais, geralmente servídeos, de corpos segmentados, perfis elegantes e precisos, como que em pose, com certos pormenores anatómicos admiravelmente reproduzidos, num estilo que denominamos de subnaturalista, são próprios de um povo de caçadores, recoletores que prolongaria em tempos pós-glaciares uma economia e uma concepção figurativa de tradição paleolítica. Estes grandes animais segmentados, que se encontram também na base de outros conjuntos rupestres europeus, marcam um episódio que aconteceu por volta do 6º milénio. Episódio caracterizado pela preocupação do homem em se integrar num mundo onde a sua sobrevivência dependia do conhecimento dos ritmos naturais dos animais que pretendia caçar. Este decalque, feito sobre um dos moldes, mostra alterações em relação ao período anterior. Um processo de crescente estilização informa estes veados já estáticos, de corpos alongados e listrados, compondo uma cena onde aparecem reproduzidos várias vezes. Esta seriação é um fator novo na arte do Tejo. Outra cena, sobreposta à anterior e de estilo bastante diferente,
É constituída pelos pequenos servídeos correndo em direção oblíqua e de corpos gravados em volume, contrastando pelo seu dinamismo com os veados da composição precedente. A arte do Tejo assume neste terceiro período uma nova feição. Um sopro de vitalidade e de movimento anima estes animais, que encontram paralelos nas cenas de caráter descritivo, pintadas em dólmenes português e nos abrigos do Levante espanhol, onde participam lado a lado homens e animais, atribuídas a um episódio pleno do Neolítico. No contexto peninsular, o Val do Tejo vai funcionar como um espaço charneira, onde irão confluir diferentes correntes culturais, que, trazendo novas formas e concepções estilísticas, irão ser assimiladas pelo substrato tradicional caracterizado pelos pequenos animais dinâmicos. A estes pequenos animais contrapõe-se uma nova imagética, formada por figuras humanas e signos geométricos, sobretudo espirais, que são a expressão de dois mundos. Um atlântico, geométrico simbólico, outro meridional, esquemático figurativo, que se irão agora aqui fundir com as formas artísticas anteriores. Por volta sensivelmente do terceiro milénio, ou mesmo antes, gravuras representando espirais, primeiros sinais das novas correntes atlânticas, começam a decorar as rochas do Tejo, onde se associam a figuras humanas, formando composições que, recebendo muito embora tratamentos diferentes, obedecem ao mesmo tipo base de associação. As sobreposições de gravuras, as diferenças na técnica de execução, no estilo e na composição, constituem elementos que, devidamente integrados, permitem definir os diversos períodos deste ciclo artístico. Estes dados, comparados e confrontados com os apurados em outros conjuntos rupestres, sobretudo peninsulares, fornecem o material para a identificação e compreensão das diferentes correntes culturais que agiram sobre a arte do Tejo, explicando o complexo processo de formação e de desenvolvimento deste novo espaço histórico-artístico, agora descoberto. No âmbito de um movimento que traz diversos elementos da cultura material para os territórios a sul do Tejo, as influências meridionais fazem chegar novas formas e ideologias que se refletem em certas composições gravadas nas rochas deste período. Figuras humanas esquemáticas, em cujo modelo construtivo se evidencia por vezes o simbolismo da face oculada, enquadram estas novas concepções, comuns nas pinturas dos abrigos da Andaluzia. Representações solares que surgem em alguns artefactos provenientes de horizontes calcolíticos, confundidos com o simbolismo dos olhos, serão o tema principal desta fase, onde não chegam a constituir grandes composições, antes se manifestam isoladas em algumas rochas. O símbolo solar, conectado à simbologia da vida, da fertilidade e do renascimento, assume aqui uma função nitidamente religiosa, eco de uma religião que parece ter abrangido por esta altura vastas regiões do Mediterrâneo.
mistério de uma nova onda simbólica, da típica inspiração atlântica, irá difundir-se largamente no Val do Tejo, já em plena idade do bronze. O comércio e a exploração dos metais irão divulgar em várias latitudes, desde a Escandinávia às Ilhas Canárias, da Galiza à Irlanda e à Grã-Bretanha, uma iconografia que ocupará extensivamente com os seus motivos também muitas das rochas decoradas do Tejo. Grandes espirais, grupos de enormes círculos concêntricos como alvos, solitários ou em grupos, sobreposições fazendo tábua rasa das gravações anteriores ou envolvendo as figuras de épocas precedentes, meandros e labirintos, espalham-se agora um pouco por todo o lado. É este longo período de explosão de uma arte que desenvolve formas que já estavam presentes em algumas das cenas do anterior episódio, chamamos período atlântico. Constituindo por vezes grandes composições que encontram paralelos em certa arte megalítica, esta imagética domina agora as rochas do Tejo. No caos de xisto que constituem nesta região as margens do rio Tejo, irá por fim desenvolver-se o último período de um ciclo artístico já velho de 5 milénios. As rochas cobrem-se de densas composições fundadas num repertório figurativo monótono, onde se repetem as figuras construídas a partir de um tipo base, o círculo. Profundas linhas gravatas cruzam estas composições, colocando em contacto as figuras circulares, ligando-as ou atravessando-as. Conjuntos de temática rigidamente geométrica, por vezes aproveitam as figuras de períodos precedentes, são a expressão nesta fase de uma mentalidade simbólica, que funcionaria em esquemas altamente padronizados. A arte deste período vai sofrendo uma evolução na qual as formas circulares vão se isolando progressivamente, à medida que as composições se fragmentam e o sentido geral que era conferido ao conjunto se vai perdendo, passando a fixar-se nas próprias formas. Rochas decoradas com um número restrito de círculos e de motivos geométricos, sem formarem padrões compositivos, surgem-nos agora, como se a cada tipo de figura se tivesse fixado um conceito preciso. No fim da sua longa evolução, a arte do Tejo parece ganhar e alcançar um sentido ideográfico. Sendo um produto da reflexão do homem sobre a realidade que o envolve, a arte é um universo simbólico, por vezes transparente, outras denso e opaco, que expressa as soluções encontradas por uma cultura para o problema fundamental da relacionação e integração do grupo no ambiente movediço que o compreende e no qual se desloca. Obra de humanização do espaço material, indissociável nas suas origens da religião e da própria linguagem, ela reflete uma propriedade essencial da espécie, a necessidade de organizar, de acordo com valores próprios, o ambiente em que se enquadra. As imagens sucedem-se, sobrepõem-se vertical e horizontalmente, diferenciam-se ou confundem-se, associam-se e distraem-se.
Nesta turbulência de formas e de estilos, que é também ideológica, distinguem-se vários períodos com repertórios bem marcados, que são a expressão e o reflexo dos diferentes estádios ideológicos e da organização social e económica do espaço, que permitiram às sociedades que ocuparam outrora as regiões vizinhas do Val do Tejo situarem-se na dinâmica das forças do universo e da vida. Desde o já longínquo período arcaico dos grandes animais segmentados até aos idiomorfos estereotipados, foram percorridos mais de 5 milénios de profundas transformações. O homem, caçador por excelência, sobrevivendo num ambiente do qual se sentia ainda como parte integrante, é agora agricultor, pastor, artesão e comerciante. No entardecer desta arte, o discurso formal gravado sobre as pedras torna-se convencional, ideográfico, quase uma escrita embrionária, cujo sentido nos escapa, mas que mantém ainda viva uma arte que irá desaparecer bruscamente no limiar da história. Em 1974, a albufeira da barragem do Fratel começava a encher. Metro após metro, os painéis mergulhavam nas águas. Um novo ambiente estava a ser criado. Assistimos à introdução de uma nova e violenta alteração na paisagem.